Me chamo Sandra Rey, sou artista plástica, trabalho na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, atuando na pós-graduação desde 1994, quando eu retornei do meu doutorado na França. Sou pesquisadora, pesquisa no CNPq também, e desenvolvo um trabalho ligado à natureza, onde através de caminhadas em sítios onde eu encontro muito mais natureza do que cultura, eu faço essas caminhadas sem plano pré-definido, mas como uma vivência em relação ao entorno. E vou tirando fotos e depois essas fotos são retrabalhadas em ateliê através de edição de montagens. Então essa é a base, digamos assim, do meu trabalho. Também durante essas caminhadas eu coleto alguns materiais que depois são trabalhados no ateliê, e com isso eu vou montando vídeos, instalações e obras bidimensionais de grande porte. Tem toda uma reflexão no meu trabalho sobre a caminhada como prática estética, né? Como um modo de perceber a natureza como se fosse uma meditação em movimento. E essa, digamos assim, é a fonte do meu trabalho em ateliê, porque quando eu estou realizando as minhas montagens no ateliê, eu também não trabalho com um plano pré-definido para fazer as minhas montagens. Eu escolho algumas fotos e vou experimentando. Meu trabalho é muito experimental e ele vai se desenvolvendo dentro de uma certa organicidade que eu vou encontrando a respeito de encontros, de acasos, de descoberta de materiais, de resolução de problemas que eu me coloco do ponto de vista conceitual. Então existe uma multiplicidade tanto de elementos quanto de procedimentos que eu vou inventando no desenvolver do trabalho, quanto de questões que eu vou trabalhando, mas sempre ligada a essa relação natureza, cultura e arte. Quando eu estava vindo do aeroporto para a cidade, eu fiquei, claro, olhando a paisagem na estrada e fiquei me lembrando das pinturas do Guignard. Parecia que eu estava vendo em algumas paisagens as próprias pinturas do Guignard. E também eu fiquei pensando, né, em relação a esse evento, 80 anos da Escola Guignard e 10 anos do programa de pós-graduação. Eu acho que a relevância de um artista, ela se dá muito pela posteridade. O Duchamp dizia, né, que são os observadores que constroem a posteridade da obra. E eu acho que o Guignard foi um artista muito potente, não só pela obra que ele produziu, mas pela força de ter criado esse espaço aqui, de ter conduzido tantos outros artistas, né? E isso se reverbera até hoje, 80 anos depois, com essa escola e com o trabalho que vocês continuam a fazer. Então, como artista, eu também me preocupo muito de transmitir aquilo que eu aprendo com o meu trabalho. Então, nesse sentido, os meus textos sobre metodologia da pesquisa e todo esse trabalho de relação entre prática e teoria que eu venho desenvolvendo desde que eu concluí meu doutorado. Então, acho que tem alguns pontos comuns com a devida distância, né? Quando eu fui para fazer o doutorado, eu fui buscando realmente esse reforço teórico, porque eu fiz o curso de graduação
na URGS, eu fiz o bacharelado em artes plásticas, me formei em pintura, gravura e desenho. Então, eu sentia que eu tinha uma prática artística, mas que me faltava conteúdo teórico para pensar o meu trabalho, pensar as questões que me eram relevantes, mas por um ponto de vista que eu pudesse estabelecer ligações com a história da arte, com o pensamento, um pensamento mais reflexivo. Então, quando eu fui muito despreparada para o doutorado e passei muito trabalho para defender a minha tese, construir o texto da minha tese. Na parte prática eu me sentia segura, mas a parte teórica foi toda uma aquisição que eu fiz durante o doutorado. Então, quando eu retornei para Porto Alegre com o título, eu tive a felicidade de encontrar um programa que tinha recém começado em artes visuais e que precisava de reforços docentes. Então, eu imediatamente me engajei nesse programa e comecei a desenvolver toda essa parte metodológica da pesquisa do artista. Porque a pesquisa na área de artes, ela tem especificidades muito próprias. Por exemplo, uma pesquisa em História, Teoria e Crítica, que é uma das áreas de concentração do programa onde eu trabalho, ela o objeto da pesquisa, ele pré-existe no projeto, enquanto que na área de poéticas, o artista constitui o seu objeto durante a pesquisa. Então não existe um objeto prévio à pesquisa que possa dar um respaldo para o artista saber por onde ele anda. Então, a maior parte da pesquisa, quando o artista está trabalhando praticamente, ele vai um pouco, claro que ele vai com todo o conhecimento técnico que ele tem, mas ele vai um pouco às cegas, buscando pontos de referência, e durante o processo existem erros, existem acasos que intervêm. É uma série de coisas que não se pode dizer que a pesquisa em poéticas é uma pesquisa que tem as mesmas características da pesquisa em História, Teoria ou Crítica. Então, a parte teórica, ela vem como uma tomada de consciência das questões que estão implícitas no trabalho, e elas saem, os conceitos que a gente vai pesquisar teoricamente, eles vêm dos procedimentos que o artista emprega. Então, esse ir e vir entre o conceito e a prática, entre os procedimentos e o campo teórico, a maneira como o artista situa as suas referências em relação à história da arte, em relação às práticas de colegas contemporâneos, tudo isso é uma construção que se dá durante a pesquisa, né? Então, é sobre essas especificidades que eu trabalho nos meus textos sobre metodologia. Não é uma metodologia que possa ser aplicada, mas é uma metodologia que deve ser construída durante a pesquisa pelo artista. Eu acho que esses encontros são muito importantes, né? Porque eles funcionam como eles criam uma memória e também funcionam como uma liga, como uma cola entre os professores, alunos, orientandos. E 80 anos é uma vida inteira, né? Então, eu acho que tem muita coisa para comemorar e juntamente com os 10 anos do programa, eu acho que quando a gente para fazer uma comemoração assim, isso é um impulso para repensar o que já foi construído e para dar um próximo passo.
Então, hoje, na sessão de hoje, eu vi que várias ideias surgiram, né? Os professores estão muito entusiasmados em querer levar avante esse projeto da escola e do programa de pós-graduação. Então, eu acho que é uma coisa muito, muito bonita. E eu queria também deixar registrado, assim, que eu recebi com muita alegria esse convite para participar desse seminário e de participar dessa mesa de encerramento do evento, porque em 2013 eu vim aqui para fazer um trabalho junto com os professores, um trabalho de consultoria para a montagem do projeto de mestrado. Então, nós trabalhamos uma semana super intensamente, e eu acho que até foi nessa sala que não era a biblioteca e que era uma sala de professores, eu acho. E então, Bom, e depois dessa semana de trabalho intenso, eu voltei para Porto Alegre, assim, um pouco apreensiva, né? Porque era muito difícil na época de aprovar um programa híbrido na CAPES. E, para minha alegria, meses depois, eu recebi a notícia de que o programa havia sido aprovado, e não somente aprovado, mas com nota 4, que foi uma nota super alta para um programa que estava iniciando. Então, vir participar dessas comemorações hoje aqui é uma coisa que me enche de alegria, ver todo esse entusiasmo dos professores que se renovaram, que seguiram adiante, criando curso de doutorado. Tudo isso eu acho que é uma construção muito válida e que é necessária no nosso país.